Boa noite. Boa noite, meninas. Espero que vocês estejam bem, que seja tudo bem com vocês. Eu vou compartilhar aqui o meu slide. A gente está no sexto encontro, mas a gente vai trabalhar a temática do sétimo. Por que, professora, que a gente vai trabalhar a reunião 7? Acho que vocês até viram que eu postei reunião 7 lá no link, né? Por conta dessa produção textual, o nosso repasse com a técnica, ela resolveu antecipar a reunião 7, tá? Para que vocês já possam pensar na proposta de produção textual. E se alguém já quiser solicitar, é por conta disso também, tá? Porque um monte de professor começou a falar que tinha que postar já a produção. Então, quem não postou ainda, daí já pode estar postando essa produção que a gente vai trabalhar hoje, ok? Vamos lá, então. Vou colocar aqui para vocês, só um minutinho, deixa eu só. Isto. Deixa eu só. Opa. Fê, Oi? qual que é a função ali em cima do lado da gravação, ó? Você tem extensões instaladas que talvez afetem a sua qualidade, ok. Aí tem um itemzinho que é para mim transcrever, se eu quero transcrever ou não. Se eu mandar uma foto lá no WhatsApp, mas nada para responder agora, prof. Só vou te mandar. Então tá bom. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar o desenvolvimento da escrita. Então, como eu disse, a reunião 7, ela foi antecipada, tá? E que é o desenvolvimento da escrita. E a semana que vem a gente faz, então, as práticas de leitura, tá? Depois, avaliação e depois o nosso feedback e compartilhamento na última semana. Nós estamos com 7 momentos hoje, né? 10 minutinhos para falar do relato de implementação, que a gente já até conversou, 5 minutinhos para o acolhimento, o início de conversa, desenvolvimento da escrita em ação, depois socialização e para concluir. Tá? Implementação a gente já conversou, a implementação tem que ser entregue no dia 28, eu já perguntei quem está fazendo, então a gente vai passar para o acolhimento, tá bom? O acolhimento, gente, hoje ele traz essa tirinha do Kelvin, que tem 4 quadrinhos ali, e ele fala desse jeito, né, Kelvin? Não posso acreditar. Acabei de voltar para a escola e já tenho lições de casa. Eu tenho que escrever um parágrafo sobre o que eu fiz no verão. Um parágrafo inteiro. Eu nunca serei capaz de escrever tanto. Não é justo. Como está ficando? Não muito bom. O que você fez além de ver TV? Então, lá vem, né, as perguntinhas para vocês, que vocês vão responder aí com as reações para mim. Você já ouviu essa frase ou outros semelhantes de seus alunos? Já ouviram ele falar que é muito que ele tem que escrever, que é um parágrafo inteiro, que ele não vai conseguir? A Luciana até colocou rindo ali, né? Camila colocou que sim, a Rosane também gargalhou ali, né? Muito, né? O que eles mais falam, eles nunca vão conseguir escrever nada ali, né? Os alunos geralmente relatam ser difícil escrever um texto, de novo ali com as emoções. A Letícia colocou que sim lá no chat, os outros curtiram ali, né? Sim. Ah, chat GPT. Poxa, meu filho, você acredita que os meus alunos, por mais que já teve tanta notícia desse chat GPT, eles nem se interessaram em saber o que é? Nem se interessaram. Né? Ainda bem, como diz o outro. Enfim, né? Bom, mas e o que... Agora eu quero uma reflexão de vocês. O que podemos fazer para que essa dificuldade seja superada? Essa dificuldade de escrever, de não querer escrever, de não conseguir, muitas vezes. Tem aluno que não consegue. O que é que a gente pode fazer para ela ser superada?
Vamos para o próximo slide, então, que a gente vai ver exatamente isso. O que é que a gente pode entender, o que é que a gente pode fazer. Existem concepções de escrita, e uma das que eu gosto bastante, até que está aqui no slide, que é a do Geraldi, que é uma concepção totalmente sócio-interacionista, né? Então, o Geraldi, ele sempre fala que para produzir um texto, em qualquer situação, é preciso de interação. E essa interação, ela tem que se dar de que forma? Primeiro, o aluno, ele tem que saber o que dizer. Primeiro, ele tem que ter o que dizer, né? Ele tem que ter o que dizer. Ele tem que ter uma razão para dizer o que ele tem a dizer. Olha só como que é complexo. Ele tem que ter o que dizer. E mesmo assim, ele tem que ter uma razão, algo que motive ele a falar aquilo que ele tem a dizer. E ele tem ainda que ter uma pessoa para dizer o que ele tem a dizer. Perceberam? Eu tenho que saber o que dizer. Eu tenho que ter uma motivação daquilo que eu vou falar. E eu tenho ainda que ter para quem? Porque se eu só sei o que eu vou dizer e eu tenho uma motivação para escrever, mas eu não tenho para quem que eu vou escrever, também não me é interessante. Eu tenho que ter um locutor que se constitua como tal, enquanto o sujeito diz o que diz para quem diz. Então, eu tenho que ter um locutor, né? Um leitor, aquele que está lendo, que está ali sofrendo a interação ali do texto, que se constitua como tal. Então, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo, e para isso eu tenho que direcionar a minha escrita, né? Eu tenho que ter estratégias para realizar tudo que eu já falei anteriormente. E aí é que o bicho pega. Como é que eu tenho estratégia para trabalhar tudo isso, para fazer o aluno ter o que falar, para quem falar, como falar, e ainda ser motivado a falar. Então, é por isso que as propostas, né, e o Geraldi fala disso, que as propostas de textual, elas têm que fazer parte da comunicação real do aluno. Os objetivos têm que fazer parte da comunicação real dele, né? É aquilo que ele se tem. Hoje, vou falar uma coisa para vocês. Aconteceu uma coisa na minha aula de língua portuguesa hoje. A minha aula hoje estava fluindo tão bem, sabe aquele dia que tudo flui bem? Que os alunos estão calmos, realizam as atividades, você consegue, você fala, nossa, está fluindo bem, eles refletem com você, dá opinião, tem aquela troca, de repente, a gente escuta um grito, assim, duas vezes, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, muito alto, parecia um uivo, uma coisa assim muito desesperadora, né? Eu achei que era um aluno passando mal. Hoje a gente tem vários alunos na escola, né? Que a gente sabe que dessa concepção de inclusão, que tem ali, que tomam um remédio, que muitas vezes sofrem ali uma crise, né? Então, eu achei que pudesse ser um aluno com alguma crise, sabe? Ou de pânico, ou de ansiedade. E aí eu fui para a porta da sala, mas eu levantei calmamente e fui para a porta da sala para ver se era alguém que precisava de ajuda. E os meus alunos estavam fazendo uma atividade que eu tinha solicitado. Eles estavam criando um mapa mental. Aí um abençoado da sala, nessa hora me fala assim, começou. No que ele falou começou, os alunos levantaram da carteira, eles queriam sair da sala, eu segurei eles na porta, pedi para eles ter calma. Mas, gente, eu tive uns 5 alunos que passaram mal, que tiveram crise de pânico na sala, crise de ansiedade, que começaram a suar frio e passaram mal e não conseguiam se acalmar. Daí eu tive que mandar para a pedagoga, tive que levar para tomar água. Foi um alvoroço daqueles. Por quê? Pela situação que a gente está vivenciando hoje, que é uma situação que está causando pânico em várias pessoas. Aí você escuta um grito na escola e a primeira coisa que eles pensaram é que a escola estava sofrendo um ataque. De tanto que isso está martelando a cabeça deles. E aí, o que eu fiz depois que eles se acalmaram? Foi assim, uns 20 minutos no final da aula. Eu pedi para eles escreverem e me entregar a opinião deles sobre isso. Para eles relatarem para mim
o que eles estavam sofrendo, o que eles estavam passando e como eles acham que deveria resolver esse problema. Então, teve de tudo, gente. Eles falam que não conseguem, tem aluno que fala que não está conseguindo mais dormir, que não conseguem comer, que vem para a escola preocupado, que pede para a mãe para ficar em casa, mas a mãe não deixa, e que daí eles vêm na escola e ficam o tempo todo achando que um barulho que tem da porta, não sei o que, é alguém chegando, e eles são muito interativos nos celulares, né? Então, qualquer minuto que tem ali, bateu, ainda mais a minha escola, que está com sala temática, que eles têm que sair de uma sala e ir para outra sala, nesse tempo de troca de sala, eles estão no celular. E eles recebem muita fake news e eles acreditam nesse monte de fake news que está sendo aí divulgada sobre o assunto. Teve um que falou que dia 20 ninguém vê ele na escola. Então, assim, eles relataram tanta coisa que eu falei, nossa, gente, a situação está pior do que eu pensava. Eu não imaginei que eles estivessem sofrendo tanto. No início, a gente achou que eles estavam fazendo uma graça. Mas quando acontece uma situação dessa e a gente vê que eles realmente passaram mal e na escrita deles, eles contarem que na casa deles eles sentem dificuldade para dormir, que eles estão tendo pesadelo, que eles estão sonhando que na escola está entrando um monte de gente atirando em todo mundo e tal, a gente percebe que está maior do que o que era para ser. Né? A gente sabe que é uma preocupação real. Mas eu achei bacana e eu falei assim, gente, eu vou começar a trabalhar as noções de argumentação e tal, né, no 9º ano, mas eu já aproveitei esse texto de hoje para eles colocarem todas as indagações, as opiniões dele, a forma como ele está vendo a situação, porque é um texto que depois eu vou retomar e a gente vai continuar trabalhando ele. Mas por que eu fiz isso? Porque eu falei, eu não posso perder esse link com o que é concreto para ele agora. Porque no momento ele está tendo que dizer, ele está tendo motivação para dizer, ele não está tendo para quem. Porque a maioria das pessoas, quando eles vão falar, a gente tenta cortar, né? Tenta minimizar, diminuir. Não, não é isso e tal. Mas não ouve tudo. Então, tipo, eu me vi dentro desse processo que ele precisa falar, que ele tem que falar, que ele precisa ter alguém para quem falar. Então, eu usei dessa oportunidade para conseguir depois alinhavar com uma outra produção aí mais futura, mas eu não podia perder todas essas indagações que eles estão tendo e engraçado que eles conseguem argumentar, né? Sem saber o que é argumentação direito. Eles argumentam, eles provam para você de onde está vindo o medo deles, como que está vindo, por que eles não podem vir para a escola, por que a escola tinha que voltar a ser online. Teve aluno que colocou que uma das soluções era, eu falei, pelo amor de Deus, isso não, mas uma das soluções era voltar a ser online de novo. Então, tipo assim, eles argumentam sem saber que estão usando as articulações, os argumentos, né? Mesmo que seja um conhecimento ali do senso comum deles, né? Mas eles estão usando ali já articulando e colocando ali, expondo os argumentos dele. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre nessas situações concretas de uso da língua, porque a gente só se escreve quando a gente tem uma situação concreta. É nesse momento que você sabe que o teu aluno vai ter o que dizer. Né? Então, talvez a gente quer dar conta de todos os conteúdos e a gente acaba perdendo esse momento de quando ele tem o que dizer, né? E aí eu coloquei aí para vocês 2 enunciados, que um diz assim: vamos produzir um texto do gênero conto até o dia 30, sobre uma menina que teve problemas na escola. E o outro diz assim: vamos produzir um livro de contos para distribuir aos alunos da escola no mês do Setembro Amarelo, com histórias sobre bullying escolar. Qual dos 2 enunciados, você, professor, professora, acreditam que traz uma proposta pautada numa situação concreta do uso da língua? Pode colocar ali no chat, por favor. Andriele colocou 2. Neuci também. Luciana, Sandemere, Rosane, Danner, Camila,
Bom, enfim, né? De forma geral, a gente consegue perceber que o enunciado 1 ele está mais vazio, ele está faltando informação, não está motivando tanto. O aluno vai ficar perdido, porque ele não vai saber o que escrever, então, enfim. O 2, ele já está dando um norte maior, então ele já está, olha, você não vai escrever por escrever, você vai escrever porque a gente vai construir um livro que todos os alunos da escola vão receber e que vai ser um trabalho lá para o Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio, onde tem aquela movimentação de trabalhar, né, ali a questão contra o suicídio de jovens e adolescentes. Então, percebam, o 2, ele está dando mais situações concretas para o aluno que pode motivar e que muitas vezes o colega do lado dele está vivendo um bullying e uma situação de pensar que ele não quer mais viver nesse mundo, né, que ele não quer mais estar no meio dos colegas, não quer mais ir para a escola, enfim. Tudo isso pode estar se passando do lado dele. Então, é uma situação concreta e real, né, de escrita. Quando a gente tem esse trabalho, né, a gente precisa pensar que os nossos enunciados, ele tem que ter, pelo menos ali, para que escrever, para que você vai escrever, um motivo, né, para quem, quando você vai escrever e onde, né, onde é que esse texto vai circular, né? Então, assim, a gente precisa pensar nesses questionamentos. Aí tem um menininho ali chorando, né? Quando eu não faço ideia do que escrever na redação. Tá parecendo a gente no dia do vestibular. Eu falo que o vestibular é muito isso, né? Eu que atendo alguns adolescentes aqui nessa fase, que ficam loucos para entender ali um pouquinho da redação ou do texto dissertativo, eles ficam apavorados com essa situação de chegar lá e eles não saberem, não entenderem o tema, né? Aquilo que eles vão escrever. Então, quando eu não faço ideia do que escrever na redação, né? Enfim. Então, tudo isso tem que ser trabalhado também ali no nosso aluno. O que mais o professor pode fazer em sua prática pedagógica que pode auxiliar os estudantes? Tem mais alguma coisa a fazer? Luciana, você faria mais alguma coisa além de só pensar em um enunciado que fosse mais concreto para o aluno? Oi, boa noite. À noite. Algo mais, além de um enunciado mais concreto? Talvez uma discussão em sala, uma conversa, né, um debate entre eles. Eles gostam muito de falar, né, sobre assuntos polêmicos. Sim. Eu acredito que seja uma estratégia legal para criarem argumentos, né, para produzirem, né, para ter o que falar, né, para ter o que escrever. Se nós formos pensar, como a Luciane disse, né, se nós formos pensar em outras estratégias, tem várias outras estratégias que a gente pode utilizar. Partindo do que a gente está pensando hoje, que são os enunciados, essa estratégia do debate, Luciana, ela é muito bacana, porque você pode realizar a leitura desse enunciado com o seu aluno. Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente posta a redação lá na plataforma Redação Paraná, aí a gente fala assim, hoje você vai acessar a proposta da Redação Paraná, lá tem uma proposta para você produzir um texto dissertativo né, um texto dissertativo argumentativo. O aluno acessa e ele escreve qualquer coisa, porque ele não leu o enunciado. Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo, por mais que eu leia o enunciado, ainda acontece, né? Eu vou falar isso da carta do leitor que eu dei mais no início do trimestre. Eu expliquei a carta do leitor, eu falei o que era a carta do leitor, eu coloquei o enunciado, eu dei o tema, eu li o enunciado com eles, e na hora de escrever ainda teve o abençoado que foi lá e escreveu uma carta para a mãe dele de uma férias que ele estava passando, não sei lá onde. Você entende? Então, mesmo lendo, mesmo fazendo isso, para ele, carta é carta, eu acho que ele pensou isso, carta é carta, eu vou escrever o que é mais seguro para mim, porque toda a vida me pediram para escrever das férias, e aí, ó, eu retomo o Calvin ali. Então, toda a vida me pediram para escrever das minhas férias, então eu vou escrever uma carta falando das minhas férias. Né? E a carta, a carta que eu tinha solicitado, eles tinham que ler um texto, escrever para a redação que publicou aquele artigo
e falar o que eles acharam do artigo que eles leram. Então, eles tinham que argumentar ali em relação ao artigo lido. Então, né, assim, se a gente for pensar, isso acontece muito, né? Então, o enunciado, ele é importante, mas é importante que você também faça esse debate inicial, traga ideias, leia o enunciado com eles, pensar nessa estrutura de consigna que está ali, que se você segue essa consigna, você já facilita lá na correção dos critérios da rubrica, né? Por quê? Porque a consigna, ela perspassa por quê? Pelo assunto, para quem eu vou escrever o interlocutor, a finalidade, os objetivos ali do texto, para as estratégias linguísticas daquele gênero específico, por exemplo, um artigo de opinião, coloca ali no enunciado, para o aluno não esquecer, por exemplo, de usar as conjunções, né? Os conectivos ali, argumentativos, é uma boa ideia de você colocar, né? E colocar uma diversidade dele para que ele não use só o mais e o porém, né? Ou o porquê. Então, a gente coloca uma variedade ali para que ele possa diversificar o uso desses conectivos, né? Desses conectivos de argumentação. Então, assim, estratégias linguísticas também que você pode estar colocando ali na hora que você faz a tua solicitação do enunciado de redação. Também a posição social do sujeito, autor, qual que é a sua posição? Quem é você no texto? No conto, você vai ser um narrador personagem ou você vai ser um narrador observador? Lá na carta, você vai ser quem na carta? Né? É importante ele saber quem ele vai ser. Né? No poema, quem vai ser o seu eu lírico? O eu lírico vai ser, né? Vai falar do quê? Qual a temática ali do eu lírico? É amor? É amizade? Enfim, né? Uma outra temática qualquer? Natureza? É melancolia? Qual vai ser essa temática? O que o eu lírico vai estar falando, né? A partir de que ponto o eu lírico vai estar sendo colocado ali naquele poema. Então, é importante também que ele saiba qual é o papel dele ali no texto, né? O suporte, onde ele irá dizer, qual é o lugar, por exemplo, né, que ele irá dizer. Então, no caso lá do exemplo anterior, ele vai dizer onde? Em um livro, né? O suporte é o livro que vai ser distribuído para os alunos do sexto ano. E aí, esse suporte já traz intrínseco nele para quem, né? E onde vai circular? Onde é que vai circular? Na escola toda, porque todos os alunos irão receber. Mas para quem? Para todos os alunos. Então, já está intrínseco ali, né? Nesse suporte, para quem ele vai falar, onde ele vai falar, né? Enfim, onde o texto irá circular. Então, é importante a gente pensar nessas consignas na hora que nós estamos ali produzindo, então, os nossos enunciados. Na redação Paraná, ela já tem uma formatação que já está mudando esses enunciados e está deixando mais próximo desse contexto concreto dos alunos. Então, lá na plataforma Redação Paraná, eu vou abrir a plataforma para vocês aqui. Eu não vou conseguir abrir agora, mas enfim, deixa eu só colocar aqui. O que acontece? Eu peguei um exemplo ali, ó, no slide, um exemplo do sexto ano. Isso já é um exemplo de um enunciado que está lá no Leia Paraná. Já é uma produção do Leia Paraná, tá? Então, lá no Leia Paraná, para quem está trabalhando com os poemas, né, que está ali como tema os classificados poéticos, ele já tem um enunciado. Olha, você leu um livro lá no Leia, não leu? Mais ou menos o enunciado vai falar isso. Então, agora você vai produzir um classificado poético que vai vender, ou vai emprestar, ou vai divulgar o livro que você leu. Então, olha como que ele faz isso. Primeiro, ele começa contextualizando. Muitos caminhos podem ser feitos para chegar à escola. No seu trajeto, você sempre se depara com anúncios de vende-se, aluga-se, troca-se ou procura-se em muros, postes ou paredes.
o legal desse momento é você já indagar o aluno, né? Você já viu algum anúncio desse? Então, a Luciana falou do debate, da conversa, né? Então, a gente já está lendo o enunciado e já está puxando o aluno para a produção textual. Ao buscar mais informações, você realiza uma pesquisa na internet e chamam sua atenção 2 textos intitulados Procura-se e Troco. Ao ler o que precisam ser anúncios classificados, você percebe que se tratam de textos poéticos. Então, quando você vai ler o texto, você acha que vai ser um classificado, mas é um texto poético. Aí ele diz: inspirado ou inspirada, você resolve escrever um classificado poético para divulgar ou trocar o livro que leu na plataforma Leia Paraná. Para escrever o seu classificado poético, leve em consideração as ideias dos textos de apoio, assim como características do seu livro ou emoções que ele despertou. Além das seguintes orientações: selecione adjetivos que caracterizam, personagens ou trama principal, realize comparações criativas, utilize linguagem conotativa, ou seja, afigurada, siga como modelo a estrutura de um anúncio classificado, mas acrescente sua assinatura de autoria ao final. Então, olha só, eu construí no aluno que ele vai ter que fazer um classificado poético do livro que ele leu, para divulgar ou para trocar o livro que ele leu, né? Então, ele tem que entender que nesse momento é isso que está sendo a solicitação. Ô Neuci, a minha internet agora há pouco, ela deu um pane aqui por conta do tempo também, e a gente sabe disso, e deu uma travada em tudo. Então, agora ela voltou, parece que está normal, graças a Deus, mas vamos seguindo, né, gente? Até onde a gente conseguir aqui. Então, olha só que bacana. Essa é uma produção textual que já está pronta lá na plataforma. É legal a gente fazer essa produção com os alunos? É. Olha, professor, eu vi essa produção, achei bacana, mas eu queria adaptar um pouquinho para a realidade da minha sala, para aquilo que eu estou fazendo. Eu posso tirar a ideia, mas fazer as minhas adaptações? Com certeza, daí já vira uma produção de uma temática sua. Aí, quando você faz essa adaptação, você já está produzindo uma temática sua, e essa temática é a temática que vocês vão implementar, que vocês vão colocar lá na plataforma. E aí, lembrando, gente, mesmo que o teu aluno não consiga escrever esse trimestre ainda, você usa essa temática que já está posta lá, para que ele faça a primeira redação do trimestre que vem. Mas, na hora de você compartilhar aqui com a gente o teu trabalho, você diz que você postou essa redação em cima dos livros que eles estavam lendo na plataforma, que é para uma coisa casar ali com a outra, tá? Então, isso já é bacana, dá para vocês então estarem fazendo essas alterações. Olha lá, daí para criar meu tema, eu vou lá na opção criar meus temas, vou buscar lá a opção Leia Paraná, vou buscar, por exemplo, a opção poema, aí ele já vai trazer até essa proposta que a gente já leu ali. Aí você consegue alterar, acrescentar coisas, tirar coisas, colocar mais do teu jeito, da sua cara aí na construção, na forma como você quiser. Ah, mas eu não quero esse aqui, eu quero fazer um totalmente do zero. Tudo bem, você constrói a sua temática aí de acordo com a realidade dos seus alunos. Fala, Neuci. Não, professor, lembrando os nossos colegas aí que se a proposta não tiver menos de 150 palavras, não conta no BI, né? Então, como é poema e quando for curto, eu burlo, né? Então, Neuci, mas eu tive conversando com a embaixadora aqui do meu NRE, a embaixadora orientou que pode diminuir sim, tá? Poder pode, mas daí não aparece, né? Então, o que Mas elas me falaram que tá aparecendo. que tá aparecendo? Que bom. Então, eu fiquei mais tranquila. Mas isso aí é uma coisa que eu perguntei aqui em off, tô até dando essa informação, tá, gente? Mas, assim, de toda forma, um poema não pode ter 150 palavras, isso é óbvio, né, gente? Por Tem isso ideia, não dá, né? eu sempre acrescento um soneto, né? Sim. Um poema abaixo ou acima. E daí o aluno vai conseguir produzir. Sim. Legal. Bom,
Mais alguma dúvida, gente? Eu posso continuar? Posso, né? Daqui a pouco a gente vai para a produção. Então, olha só. Se a gente for ver aqueles gêneros, aqui é só para lembrar vocês, né? O último gênero do trimestre aí, então, ele está casando com as aulas, geralmente, ó, aula 14, 15 e 16 de língua portuguesa. Algumas turmas mudam para 13, 14 e 15. E no ensino médio, as aulas 19 e 20 no primeiro e segundo ano, e as aulas 23 e 25 do terceiro ano. Na aula de redação e leitura, do sexto ao nono, as aulas 14 e 15, tá? Então, são elas, lá nas aulas 14 e 15, elas já têm ali uma estratégia para vocês trabalharem o círculo de leitura, ela já traz algumas coisas que, de repente, facilita para vocês trabalharem o círculo de leitura. E aí você também pode estar trabalhando os gêneros do sexto ano, o classificado poético, que é o poema, sétimo ano, a carta do leitor, oitavo ano, a reportagem, e nono ano, a resenha. Mas eu já coloquei essa que está na plataforma. Então, vamos lá. Olha, eu vou pedir a reportagem para o oitavo ano, mas eu já trabalhei o conto lá da plataforma, no Leia Paraná, aquela produção que está lá. Faça uma produção, então, para reportagem, para o aluno já fazer ali para o início do segundo trimestre, não tem problema. Gente, o que a gente tem que pensar é que nós também temos liberdade para escolher o gênero, gente. Tem horas que a gente precisa alterar, mudar, né? Eu sei que às vezes eu tenho que fazer em cima, porque tem um cronograma lá do RCO, e no curso, de repente, eu teria que estar fazendo ali em cima. Mas na nossa prática, de repente, você já deu, você pode estar usando um outro gênero, tá? Mas não deixe de fazer, Luciano. Luciane, pode falar. Eu tinha colocado na proposta no início de abril a proposta de resenha para o nono ano. E eles estão começando essa semana a digitar a resenha, então eu posso aproveitar isso para o plano de ação, né? Sim, mas foi uma temática que você criou. É a temática que é fazer a resenha, né, do livro do Leia Paraná, e para ele destacar o papel do protagonista na obra, né, de acordo com a realidade dele e a realidade brasileira, que é o que a gente estava debatendo em sala, porque eles ficaram livres para escolher o livro, né? Sim, ô Luciana, mas essa proposta não é a que já está lá pronta, né? Está pronta já, a de resenha. Então, para a tua implementação, você vai ter que fazer uma nova proposta, Luciana. Ah, tá. Uhum. Beleza, então. Tá? Só Legal. esse ponto mudar. Aí, essa nova proposta que eu estou falando, de repente você pode fazer uma nova proposta, pensando nesses livros que ele já leu, você não vai colocar uma nova leitura, um novo livro, mas que seja uma proposta que você consiga, então, aproveitar ali com eles para o segundo trimestre, tá? Se você não conseguir agora. Tudo bem? E para que não fique teu trabalho perdido também. Fez uma nova proposta e vai ficar perdido. Não. Você já cobra como se fosse um dos gêneros do segundo trimestre. Tá bom? Bom, então a gente percebeu já o quê? Que toda essa construção do enunciado, ele é um processo, né? Um processo de construir e reconstruir. Porque muitas vezes a gente faz o enunciado, aí a gente vai fazer a leitura e percebe que ele ainda não soou como deveria, e você ainda reconstrói, muda algumas coisas. Então, é bem importante, né, a gente fazer todo esse processo. Então, ali fala assim, ó, que a criação de um texto passa por várias etapas, né? E o texto, ele também passa por isso, né? Um processo de construção e reconstrução. Você faz a primeira escrita, o professor corrige, dá umas dicas, ele reescreve. Muitas vezes ele reescreve até 2 ou 3 vezes. Então, tem todo esse processo ali de mudança também que está colocada dentro dessa questão da escrita. Além da contextualização em situações concretas da língua e do detalhamento do enunciado, o que mais fazer? Então, olha, já contextualizei, eu estou colocando detalhes ali dentro do enunciado, a situação que eu coloquei é concreta, mas o que mais eu posso fazer? Né? Eu posso fazer um planejamento dessa escrita do meu aluno, né? Eu posso pensar que eu vou trabalhar com ele um pré-texto primeiro, ou seja, um processo que vai acontecer antes da escrita.
Eu posso fazer com ele um planejamento daquilo que ele vai escrever, e esse planejamento ele pode ser mental ou no caderno mesmo. Eu posso aqui, ó, a escrita, é aqui o texto, ou seja, eu vou começar a escrever, né? Eu posso fazer a revisão e a reescrita. Eu vou dar um outro exemplo para vocês sobre isso. Quando eu trabalho com os meus alunos, texto dissertativo argumentativo, uma das maiores dificuldades é a argumentação. E enredar essa argumentação ali no texto. É difícil deles entenderem. Então, eu trabalho primeiro a questão da tese, né? O primeiro parágrafo do texto. Eu trabalho com eles e aí eu dou uma atividade já dentro de uma temática que a gente está discutindo. E aí eu falo para eles assim, olha, agora vocês vão escrever o primeiro parágrafo desse texto. Vocês vão fazer para mim a tese, colocar o ponto de vista de vocês e contextualizar esse ponto de vista de vocês no primeiro parágrafo. Então, eles escrevem. E eu falo que tem que ter ali no máximo, no mínimo 3 linhas e no máximo 5 linhas, tá? Beleza, a gente terminou essa primeira etapa. Eu vou para a segunda. Eu explico todos os tipos de argumento. Aí eu falo para eles escreverem do assunto que eles fizeram a tese, 2 argumentos que vai defender aquele ponto de vista que ele colocou lá na atividade 1. Então, é a atividade 2, é a segunda pergunta. É uma forma de planejar, tá? Então, se ele é a favor de uma determinada temática, ele vai trazer 2 argumentos que vai fortalecer essa ideia do a favor dele. Aí ele faz lá os 2 argumentos. Geralmente eu peço um argumento de propriedade e um argumento estatístico, né? Enfim, eu vejo lá quais são os que eu acho que vai ser mais fácil da turma conseguir realizar. E eu falo que cada argumento ele vai ter que escrever ali dentro de cada argumento, porque ele vai colocar o argumento e vai falar um pouco desse argumento, né? Dizer o porquê que ele vai funcionar, do porquê que ele defende, né, e tal. Então, vai ter ali umas 5 linhas cada argumento. Aí eu vou para a atividade 4, que na atividade 4 eu peço para que ele escreva ali uma intervenção, uma solução para o problema que ele deu lá inicialmente. Então, como que eu faço? Ó, você vai retomar a sua ideia principal. Qual que é a ideia? Eu sou a favor do aborto, tanana, tanana, por causa disso. Beleza. Você vai sucintamente retomar a sua ideia e colocar algumas intervenções, algumas soluções. Aí eu sempre explico para ele que essas soluções, que ela seja de cunho social, que soluções voltadas ali também, que tenha uma ação do governo, uma ação da sociedade, né? E explico algumas coisas para eles. Bom, enfim. Então, eles vão lá e produzem as soluções dele. Eles responderam a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Eles já têm o texto basicamente pronto. Aí eu falo para eles assim, agora vocês vão juntar a resposta da atividade 1 com a resposta da atividade 2 com a resposta da atividade 3. Porque vocês já têm aí uma prévia de um artigo, de um texto dissertativo argumentativo. Então, para juntar, gente, basicamente, ele vai usar os conectivos para deixar o texto coeso, para dar ligação, uma ideia a outra, entende? Ele já tem praticamente o texto pronto, então eu gosto muito de trabalhar assim. É o meu primeiro planejamento. Aí o aluno já vai... Eu vou falar para vocês que quando eu comecei a trabalhar desse jeito, diminuiu muito as correções nos textos dissertativo, argumentativo. Quando eu peço uma segunda, eu gosto... Quando você está lá no 9º ano, é tanto texto dissertativo argumentativo. Quando você vai pedir um segundo texto dissertativo argumentativo, ele já entende mais ou menos o que ele precisa fazer. E aí tem aluno que já faz esse planejamento da primeira pergunta, da segunda e da terceira sozinhos. Então, assim, você vai dando estratégias ali para que ele escreva, né? E isso é bacana. E agora a gente vai para o nosso Em Ação. Lá no nosso Em Ação, vocês vão, então, produzir esse enunciado da redação que vocês vão postar lá para o aluno de vocês, tá? Que faz parte
da nossa implementação e faz parte também do plano de ação de vocês. Só falando em plano de ação, o nosso plano de ação, deixa eu só pegar o plano de ação aqui, só para a gente relembrar. Opa, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu cliquei para compartilhar o arquivo errado, só um pouquinho. Troquei. 3 arquivos aqui, eu troquei. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. O plano de ação, ele está dividido em... No momento 1, que é a reunião 4, que a gente já fez, que foi aquela onde vocês escolheram a turma e o gênero. Aí vocês pegaram lá na aula 14 e 15 do RCO os objetivos de aprendizagem ou colocaram outros objetivos que vocês iam utilizar. Lá pegaram o link da aula 14 e 15 também do RCO e colocaram aqui e escreveram as possibilidades de estratégia de desenvolver a fruição leitura, certo? No 2, que é a reunião 5, vocês escolheram os tópicos de discussão. Então, por exemplo, quais são os tópicos de discussão que eu posso usar no meu círculo de leitura? Personagem, temática, tempo e espaço. No meu, eu coloquei esses 3, tá? Cronograma para o círculo de leitura. Eu vou utilizar 3 aulas para círculo de leitura. Só consegui fazer uma até agora, que eu já vou compartilhar com vocês. Intervenções e questionamentos propositivos aos estudantes durante os momentos do círculo de leitura. Bom, então o que eu coloquei? Que eu utilizei, né? No caso, quando eu fiz, era futuro ainda, então eu utilizarei o círculo estruturado e como estratégia trabalharei com os cartões de funções. Cada aluno irá, até com letra minúscula, irá receber um cartão função na aula anterior e no dia cada um já saberá o que irá realizar no círculo de leitura. Então, eu distribuí as funções tudo uma aula antes, tá? Peguei ali uns 10 minutinhos, distribuí a função para cada aluno. Como que eu preparei, gente, o meu círculo? Aqui eu coloquei 3 aulas, mas eu não apliquei todas ainda. Eu só vou conseguir aplicar um antes da implementação, tá? Então, na minha implementação, eu vou relatar só esse um que eu apliquei. Os outros 2 eu vou continuar fazendo aí, conforme for passando as minhas aulas. Já está planejado, então eu vou seguir o meu planejamento aqui. O que eu fiz? Eu peguei aqueles cartões de função, que eu deixei para vocês uma cópia em PDF lá no Classroom. Eu fiz uma cópia de 3 cópias de cada cartão, então lá do sintetizador. Eu tirei 3 cópias, do questionador, 3 cópias, do iluminador de passagem, 3 cópias, do dicionarista, 3 cópias, tudo 3 cópias. Como meus alunos leram livros, estão lendo, né, ainda livros diferentes, tem alguns que já leram 50%, outros ainda estão em 30%, outros já estão lá quase terminando o livro, porque também depende muito da quantidade de páginas de cada livro, né? Tem livro maior e tem livros que são bem curtos. O que eu fiz? Eu usei como temática só o personagem. A gente vai trabalhar, então, o personagem, né? O primeiro tema do meu círculo de leitura. Distribuir todos esses cartões. Então, o que aconteceu? Nos cartões tem várias funções, tá? O dicionarista vai procurar 3 palavras que ele não conhece o significado no livro dele e vai trazer para o círculo. O sintetizador vai contar bem sinteticamente qual é a história que ele está lendo. Aí eu pedi para ele sintetizar quem era o personagem. O outro lá que vê a característica do personagem vai ver as principais características do personagem do livro dele. Mas eu nunca deixei um cartão igual para a mesma leitura. Por exemplo, se tem 4 alunos que lê Frankenstein, eu dei para um sintetizador, para os outros eu dei iluminador de passagem, questionador. Eu não dei a mesma função para o mesmo livro, tá? Gente, eu fiz essa semana, ontem. Vou falar para vocês. Os alunos, eles ficaram... Foi a primeira vez, eles ficaram assim, sem saber o que ia acontecer. Mas eles adoraram. Eles falaram que querem novamente,
que foi muito bom falar sobre o livro, que foi bom ouvir o colega falando do livro dele, que teve livro que eles até se interessaram de ler, porque o colega falou do personagem, eles acharam muito bacana a forma como o colega falou do personagem. Quando eles sintetizaram a passagem, teve uma aluna que estava lendo um que é da princesa, que ela vai para a escola, mas ninguém sabe que ela é princesa, daí ela tem ela faz uma amiga na escola, essa amiga acaba descobrindo que ela é princesa. Então, tipo assim, o outro que o menino está sofrendo bullying na escola. Então, assim, são várias temáticas que, quando eles contam, vai chamando atenção. E aí tem uma função que se chama conector. O conector, ele vai ouvir o colega contando a história dele, e ele vai tentar conectar essa história com algum acontecimento que ele já ouviu em algum lugar, com algo que já aconteceu na vida dele, ou com alguma notícia que ele viu no jornal, ou com alguma coisa que algum outro colega contou para ele. E eu achei tão bacana que, quando a menina estava falando da princesa, o menino que era conector, ele já falou assim: ah, olha aí a princesinha Sofia. O outro já falou uma outra coisa. Aí a gente tem que fazer intervenção, né? Para não ficar só nesses de princesas aí que eles conhecem. Aí eu peguei e falei assim: mas vocês nunca viram uma situação onde uma pessoa se passa por outra? Aí eles conseguiram conectar com coisas maiores, que já ouviram uma notícia na TV, onde um gêmeo se passou por outro, e que depois descobriram que era, acho que numa prova de faculdade, alguma coisa assim. Eles já conseguiram aí fazer mais conexões. Então, a gente precisa também fazer algumas intervenções ali naquele momento. No final, a última função a fazer o papel era o do questionador, porque, como eu distribuí uma semana antes, então eles já tinham um roteirinho de como ia funcionar. Eles só não sabiam muito bem o que ia acontecer. O questionador ficou por último, daí eu dei para 3 pessoas o questionador. Ele produziu algumas questões sobre personagens, mas de forma mais geral, porque cada um é um livro diferente. E daí, na hora, ele pegava uma questão dele e escolhia um dos alunos que já tinha falado um monte de coisa para falar do personagem dele, para responder a pergunta que ele tinha feito. E aí, depois, o outro questionador também fazia. E daí, o terceiro questionador. E daí, voltava para o primeiro questionador. Então, se eu não me engano, foram 9 perguntas. Cada questionador fez 3. Então, eles escolheram 9 alunos ali para responder. E sabe o que foi legal? Teve aluno que não foi escolhido, que pediu para responder a pergunta do colega. Então, eu achei isso também muito bacana. Então, assim, é claro, eu demorei muito tempo, demorei uma aula de 50 minutos inteira para fazer, mas foi a primeira. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles ficaram meio com medo, meio envergonhados, mas eles entenderam, né? Eu escolhi 3 sintetizadores que escreveram todas as discussões que foram feitas ali no círculo de leitura, e que na próximo círculo elas vão começar falando a síntese delas do que foi realizado ali. Então, é uma ideia, assim, bem bacana, e que já vai dando, gente, ideia para a escrita deles. Porque eles já vão ouvindo, eles vão contribuindo, eles vão debatendo. A reunião 6 nós vamos fazer a semana que vem, então hoje a gente não vai preencher. E a 7 é a proposta que vocês vão preencher agora, tá? Então, vamos lá para os nossos grupos de leitura. Eu estou totalmente, deixa eu ver aqui, meu teclado não voltou a funcionar mesmo. Não sei o que aconteceu, foi uma pane que deu na internet, travou tudo, e o meu teclado não voltou a funcionar. Deixa eu colocar os círculos aqui para vocês, só um pouquinho. Vocês vão me ajudar, porque como meu teclado não está funcionando, eu não estou conseguindo abrir, porque eu ia precisar digitar aqui para poder abrir um outro arquivo. Eu ia precisar digitar minha outra senha aqui para poder abrir meu arquivo. Mas como eu não estou conseguindo abrir, porque eu não consigo digitar, então eu vou pedir para vocês me ajudarem a falar quem estava no grupo de vocês, tá? Vou começar lá pelo grupo da Luciana Barizon, aí ela já... Você lembra, Luciana, todos que estavam lá no teu grupo? Eu lembro da Neuci, da Luciane, da Rosane. Isso, Rosane estava? é Rosane, sim. Isso. Então vamos lá, peraí. Deixa eu só me achar aqui. A Rosane estava, né? Era a Luciana.
A Nilce e a Rosana. Isso. Vamos para o grupo 2. Quem estava no grupo 2? Vamos ver. Eu acho que era a Letícia que estava no outro grupo, né? Letícia está aí? Nilce, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, profe, é só uma ideiazinha assim que me passou meia. Pode falar. Porque, mas aí eu falo lá no pequeno grupo, Ah, tá. é porque assim, a gente poderia fazer uma resenha com o aluno, falando da plataforma em si, dos livros no gerais, para a proposta, porque aí também, no meu caso, eu direcionei, né, profe? Uhum. Mas a maioria dos profs deixou livre. Sim, E daí, às vezes, a gente quer especificar mais algum detalhezinho, né? É só uma ideia que passou. sim. Bacana. Porque eu pensei que também, quem que ele vai escrever para quê? Você me falou agora que tem. E tem que ter um motivo, né? Ele vai Tem. escrever para quê? Então, eu pensei que ele poderia ser convidado pela professora ou pela direção e ele fazer essa propaganda para postar nos grupos dos Whats e para postar talvez a melhorzinha aí no Face da escola, né? Sim. Porque eu vou ter que dar um motivo além para ele escrever essa resenha. Porque Sim. os meus produziram um conto, como eles leram Don Quixote em quadrinho, a minha proposta, eles tinham que escolher um personagem. Ah, Eles tinham que escolher um personagem do livro Don Quixote e produzir uma aventura, um conto. E é daí, legal. e daí para a terceira série, prof, eu pedi a resenha do Don Quixote. Só que eu coloquei lá que eu vou fazer com o nono. A resenha eu fiz com o terceiro, já está pronta. E o, Aham. e o nono fez um conto com um dos personagens. Sim. Agora eu estou nessa incógnita. Andréia, você lembra quem estava no teu grupo? Era você, a Jaqueline, né? Não lembro se era a Jaqueline. Ai, não lembro também. Acho que. Deixa eu ver aqui. Eu anotei que eu estava no grupo da Andréia. E daí A tinha. Andréia. E daí eu anotei também Laodiceia, mas eu não sei se está na reunião. Eu acho que hoje ela não está. Eu não lembro mesmo, Gesinelli. Acho que a Laodiceia estava, a Andriele falou que estava, né? Sim. Mas o restante não lembro. Acho que tinha mais uma pessoa. Era a Jaqueline? Você lembra, Jaque? Profe, nós estamos Pior, eu não lembro. que quase a gente podia fazer Eu um acho grupo. Eu acho que era você. Vamos lá. Eu vou chamar aqui. Deixa eu ver quem está faltando aqui no meu. Tá. A Luciane. Luciane, você lembra qual grupo você estava? No primeiro dia eu estava no grupo da Neucida e depois no segundo dia eu estava em outro grupo, acho que com a Laodiceia, se não me engano. Eu vou voltar você para o grupo da Neuci. Tá bom. Só para vocês conversarem, para ir dando uma ideia para outra, tá? Ok. Vamos lá, então, gente. Eu vou abrir com vocês, vou dar 20 minutinhos lá no Time. E daí, daqui 20 minutinhos, vocês já voltam aqui para nossa reunião, tá bom? Já apareceu para vocês? Nossa, gente, que calor.
Ué, só tem a gente aqui? Voltamos certo? Para a sala certa? Acho que sim. Acho que os outros não voltaram ainda. Uhum. É estranho. Está sendo transcrita. A Neuza Gente, perguntou se é transcrita. Eu não sei depois eu vou se colocar também. mais coisa ali. Não ficou tão simplesinho lá agora, ficou tão cansada. Vou colocar o link lá da... Vocês vão usar esse ou vocês vão fazer outro? Se não der para adaptar o que eu fiz, eu vou usar. Esse mesmo. É, né? Porque daí já fica já é uma ideia, para a gente não ficar se estressando, né? Sim. Gente, a gente tem tanta coisa, meu Deus do céu, tem prova Paraná agora. E é tudo muito em cima da hora, né? Aqueles quizzes lá, vocês estão dando nota? Tem que dar, não tem? Porque Diz vale que tem, nota. eu ainda não atribuía, Como que vocês vão pegar nota? Porque tá tudo misturado a nota lá, as porcentagens que aparecem no Class 1. Como que eu vou saber os acertos de cada aluno em português? Então, é muito complicado. E como dar nota assim aleatória, né? Só porque não, a nossa não tem como, né? Nós vamos dar 30 pontos, né? Uma avaliação. Até 30 pontos eles disseram aqui que a gente daí tem a liberdade de pode ser 10, pode ser 20, mas até 30 pontos. Então, aqui tem escolas que estipulou 30 pontos. Uhum. Nossa, será que a gente tá certo? Ah, tá. Termina em 6 minutos agora. Estranho. Você recebeu um convite para sala específica 2. Já terminaram? Já. Que bom, vamos aguardar só as outras voltarem. Daqui a pouco elas voltam já terminando ali os minutinhos. Daí elas já retornam aqui para a sala principal. Ficou alguma dúvida? Sandrineiro, Letícia, Camila? A dúvida que a gente quer saber como é que a senhora faz essa sala de Meet ali, com o tema específico. Que tem tempo, muito legal. E o legal é, assim, na realidade, como nós estávamos sem gravar as Meets, então o governo voltou a gravação, né? E aí veio essa nova opção de salas. Você cria, na realidade, tem um íconezinho ali que tem várias opções, aí você cria salas temáticas, e aí você vai só colocando as pessoas na sala que você quer. Aí, quando você salva, já aparece a solicitação para vocês participarem da sala. E, para mim, fica muito melhor para eu ir para as salas onde vocês estão. Nossa, sim, até para a gente voltar, não se perder, ter tempo. Nossa, bem prático. Achei, assim, nossa, achei, assim, excelente isso. Na turma anterior, eu não consegui usar, porque deu uma baixa aqui na minha internet. Na hora que eu clicava lá para fazer, ele não abre, sabe quando fica rodando e não abre? Aí eu mandei o link normal para elas, né? Eu sempre deixo um link pronto para poder enviar. Mas aí eu não consegui passar eu comecei a passar na sala, eu passei na sala 1. Quando eu fui para a sala 2, não entrou na sala 2 e eu não conseguia nem voltar para a sala principal. Eu fiquei muito engraçada essa questão da internet, né? Ela desligou minha câmera, desligou, eu vi que a qualidade ali da imagem de vocês que apareciam ficou bem ruim, e já eu não consegui abrir outra Meet, porque eu sempre, né, deixo a principal aberta e abro outras. Eu já não conseguia mais. Bem interessante essas coisas. Mas, gente, as meninas já voltam, faltam só 3 minutinhos. Elas já vêm. Eu dei 4 minutos, 4 ou 5 minutinhos a mais, porque elas estavam concluindo as outras 2 equipes, aí já eles retornam, tá bom? A gente estava falando, prof, sobre a implementação, né, meninas, da questão da data, né? Que talvez as escolas não aceitem, porque daí a gente vai ficar com redação, digamos, você vai programar a redação, mas ela vai ficar lá no Power BI como se a gente estivesse devendo. Como é que a gente podia fazer?
Eu conversei com as embaixadoras, e, tipo assim, com algumas, né? Não foram com todas, mas aí vocês também, acho que vocês estão no grupo delas também, né? Elas falaram para mim que essa última, que for postada agora, no finalzinho do trimestre, vai ser cobrado como a primeira do segundo trimestre. Ah, entendi. Né? Até porque o BI demora uns dias, né? Para voltar a puxar, né? A rodar, quando inicia o novo mês. Então, se você criou agora, ele vai puxar daí uns dias, não dá tempo mesmo do aluno escrever tal, para poder fazer a próxima. Tá. Ai! É bacana. Vou só avisar para elas que já está dando o tempo. Prof, esse sistema aí, ele faz assim um aborto como é que se chamava aquele negócio lá que tirava o bebê na Mara? Forceps. Forceps. Professora, ele faz um arranca da reunião com forceps, assim. Ah, mas ele já vai avisando vocês lá, a hora que fica 30 segundos, fica a tarja vermelhinha lá em cima. Ah, mas você sabe o que eu achei? Assim, eu achei mais bacana porque eu consigo ir para as turmas mais facilmente, ô Neuci. Consigo andar entre as salas, observar melhor quem está participando, quem está na sala. Eu achei assim que foi outra. Meu trabalho é que está outro. Tirando alguns probleminhas técnicos aqui que de repente a internet nos oferece, tá ótimo. Bom, gente, vamos então falar um pouquinho do que vocês planejaram? Quem gostaria de falar um pouquinho do que pensou ou do que planejou? Quero que vocês compartilhem. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem. A Luciana, prof. A Luciana ela elaborou bacana também. Nós acrescentamos, eu acho que ficou bom. Nós fizemos. Pode só ler, prof, ou precisa compartilhar? Não, pode ler só. Tá. Só. Uhum. Bom, então fizemos, né? Seguimos aqueles passos lá. Nossa turma é o 9º ano, resenha. Você começou esse ano uma experiência incrível de viajar através da leitura por meio da plataforma Leia Paraná. Livros e histórias são eternos, lidos de forma física ou virtual. Agora você produzirá uma resenha para contar para seus colegas e professores sobre o livro que você escolheu para embarcar nessa aventura que é a leitura. Apresente em seu texto a história lida, o autor, os fatos marcantes, os personagens principais, a contextualização do assunto com sua realidade. E, por fim, escreva suas impressões sobre a obra e sobre a experiência online. E se recomendaria ou não a leitura do livro escolhido.
Olha que bacana, Para muito quem? bom. Fala, Neuci. Não, mas menina é top. Prof, ela pode postar aqui no chat para nós, né? Pode sim. Mais acrescenta, acho que para quem, né? Se recomendaria e para quem? Sim. Muito bem. Quem mais gostaria de falar aqui para a gente a proposta que realizou? Você fala o nosso, Camila, você que sabe explicar? Falar o nosso. Então, a gente está trabalhando com 8º ano, né? E como a gente estava trabalhando também o gênero notícia, nós resolvemos elaborar uma proposta assim. Né? Após ter estudado o gênero notícia, elabore um texto que você irá noticiar um fato sobre Feira do Livro, onde deverá citar a plataforma Leia Paraná e também o livro que leu. Né? Não esqueça de elaborar uma manchete e o lead, sendo este o primeiro parágrafo da notícia que deverá responder as perguntas: o que, quem, quando, como, onde. Né? Características do gênero: possui um cunho informativo, é relativamente curta, apresenta linguagem formal, clara e objetiva, possui títulos, né? Principal e auxiliar, faz uso da terceira pessoa, impessoal, e baseia-se em fatos atuais e cotidianos. Muito bem. Olha, meninas, vocês fizeram, conseguiram. Mas qual a próxima equipe? Que queira falar um pouquinho, mesmo que vocês não conseguiram escrever, vocês podem comentar o que vocês pensaram, tá? A nossa, na verdade, cada uma vai fazer uma coisa diferente, assim, porque acabou indo para rumos diferentes, né? Então tem Sim. eu e a Jaqueline que somos para o 7º, e a Andrea e o... Tá o nome na frente, deixa eu ver. E o Zidaner, que é 9º, né? Sim. Aí cada um vai pensar numa proposta diferente, assim. Eu vou pensar em uma questão de sinopse mesmo, mais voltada para o personagem. Eu vou aproveitar um pouco aquelas perguntas que você comentou na aula passada. Enfim, achei umas bem interessantes, assim, para refletir sobre o personagem. E aí eu quero usar isso também, esse para quem vai acabar sendo os próprios alunos, porque aí eles comentam com os coleguinhas em um círculo, Sim. sabe, sobre o livro, eles gostam, assim, de compartilhar isso, eu acho que vai ficar interessante. Não sei se os outros colegas querem comentar também. Mais alguém? Não? Bom, agora terminou, foram 3 equipes, né? Muito bem, gente. Então, vou só finalizar aí com vocês. Vou colocar, então, para vocês aí o link do Contribua Conosco. Né? Aqui vocês abrem o coração de vocês, por favor. Podem colocar aí tudo que vocês precisam, todas as indagações, todos os questionamentos, né? Era para eu ter colocado no começo, eu esqueci, mas agora está indo aí o link do Contribua Conosco, tá bom? Então, para vocês contribuírem aí de forma pessoal, a Luciana já postou ali a proposta delas, quem precisar ou quiser se inspirar ali na proposta, meninas, elas já compartilharam aí com vocês, tá? Pode falar, Luciana. Então, eu posso já postar, então, para os meus alunos essa proposta? Ou eu tenho que esperar mais alguma... Tem que ter uma data específica? Pode postar, Luciana. Tá. Já faz parte da tua implementação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Bom, acho que por hoje é só, foi bem tranquilo. Ficou alguma dúvida, gente? Manda no meu celular. Se eu demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Vocês podem me mandar lá, me enviar, e aí depois eu respondo vocês assim que eu puder, tá? Mas não fiquem sem fazer as implementações, me avise se tiver algum problema, a gente tenta solucionar os problemas que vocês tiverem, tá? Eu estou aqui para isso, para conversar, para ouvi-los também, tá? Se quiser, pode mandar um recadinho para mim lá no particular. Olha, amo vocês de coração, estou muito feliz da gente ter terminado essa reunião. Um beijo muito grande para cada uma de vocês, como eu não vou vê-las mais esta semana, um bom final de semana e até a semana que vem. Gente, tchau, tchau. Beijo grande, tá?
Bom descansar, esqueci da foto. Deixa eu só... Prof, acho que eu não vou ter pergunta hoje? Vou ter, sim. Ah, diga! Deixa eu já aproveitar para fazer a foto, então. Prof, é que assim, ó, eu tenho uns grupos, né, prof, que a gente não vai ter o encontro naquela semana do dia 2 lá, porque tem o planejamento, né, na terça. Mas daí, então, nós temos mais 3 encontros, é isso, prof? Nós teremos a quinta, a gente vai ter o encontro da semana que vem, que vai ser a reunião 6, depois a reunião 8 e a reunião de compartilhamento, tá? 3 encontros, ok? Gente, beijão para vocês. Já tirei, já vou postar lá no grupo essa nossa foto, tá bom? Vixe, acabou minha energia aqui. Fiquei só no tablet aqui. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau.